Eu fui tentar ajudar e eu cometi o pior erro da minha vida. Oi, eu sou a Mari, espero que vocês estejam bem. E guys, hoje nós vamos falar sobre uma creepypasta brasileira que me deu muito medo, me deixou um pouco paranoica e até com um nó na garganta. Eu juro que eu comecei a me sentir meio observada, tensa, e sim, foi um mix de emoções só ladeira abaixo. Essa creepypasta, ela é tão tensa que ela é literalmente uma corrida contra o tempo para a vida da Maria, e é isso que a gente vai descobrir hoje, se ela vai ou não sair ilesa dessa história. Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te contar. Mas antes, tudo que eu vou estar usando vai estar na descrição. E se tu quiser deixar um like também vai me ajudar demais. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. 2 de março de 2011, 22h10, São Paulo. Oi, meu nome é Maria e eu tô agora com minhas amigas Renata, Lívia e Sara no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Nós estamos embarcando para Nova Orleans, nos Estados Unidos, e devido a isso eu resolvi criar um diário para registrar todas as nossas aventuras. Mandarei os relatos das nossas aventuras para o Apocalipse 2000, já que Nova Orleans tem a fama de ser assombrada. A nossa viagem ela já começou super sinistra. A Renata, ela sonhou ontem que o avião ia cair no mar quando cruzasse o Caribe. Bom, eu não acredito em premonições e eu não vou deixar de viajar por causa desse sonho bobo. A gente ainda tá tentando acalmar a Renata, mas ela já tá meio grogues devido a alguns remédios. Bom, já estão nos chamando para o nosso voo e agora eu preciso ir. Amanhã eu ou alguma das meninas vamos contar as novidades. Beijinhos! Eu não sei vocês, mas eu não ia depois desse sonho. 3 de março, 13h25, Nova Orleans. Finalmente o nosso avião pousou em Louis Armstrong. Foi uma viagem bem tranquila, apesar da Renata se debater durante o voo inteiro. Ela disse que continuava sonhando com a queda do avião. Ela estava suando bastante, a gente jurou que ela ia até o treco, mas a viagem deu tudo bem, o avião não caiu, então ela tá um pouquinho melhor agora. Nós alugamos uma casa no Collison Street, que é algumas poucas quadras do cemitério Lafayette, onde foi filmado Entrevista com o Vampiro. Eu quero ver amanhã se a gente consegue fazer uma visita nesse cemitério. A Sara não gostou muito da ideia, mas foi decisão da maioria. Eu admito que eu tenho um pouco de medo, mas a minha curiosidade é maior. Eu também tenho medo, mas a minha curiosidade e a loucura falam muito mais altos e eu iria até sozinha, viu? E por falar em medo, aconteceu algo muito estranho hoje. Eu fui guardar as minhas roupas no armário e encontrei um boneco pequenininho de palha. Parecia tipo um espantalho, sabe? Um mini espantalho. Só que ele tava com a roupa toda preta e a cabeça queimada. Eu sei que New Orleans é famosa pelas práticas de voodoo, mas isso tá com muita cara de que um turista esqueceu um souvenir. Eu enrolei o boneco num pano velho e botei em cima do armário bem longe das minhas roupas. Vai que o turista volte pra casa e acabe buscando. Eu estou tentando me manter acordada, mas tá muito difícil. Acho que a gente vai dar uma volta pelo bairro e comer algo típico. Até depois. Beijinhos! 3 de março, 19h19. Gente, eu ia escrever mais tarde, mas uma coisa muito maluca acabou de acontecer. Nós saímos para comer algo num restaurante chamado Commander Palace Restaurant. Ele fica bem na frente do cemitério Lafayette. Nós pedimos alguns sanduíches, batatas, refrigerantes e até alguns doces. E na hora da conta, a Lívia resolveu perguntar se eles faziam entregas. A moça do balcão disse que sim, desde que fossem ruas próximas, e perguntou onde é que a gente estava hospedado. Nós explicamos que estávamos na Collison Street, em uma casa branca. A gente não lembrava o número, mas tinha um vitral de uma santa com 2 crianças na frente. Nessa hora, ela mudou completamente a fisionomia dela. Ela parecia muito assustada. Disse que não entregariam lá e que era pra gente sair daquela casa o mais rápido possível. A gente perguntou o porquê e ela disse que não ia poder falar agora, mas pediu que a gente voltasse no outro dia da manhã porque ela queria nos contar a história daquela casa. Pra mim foi só uma história pra assustar turista. Eu gostei bastante do teatro que essa menina do balcão fez. E amanhã talvez a gente volte pra escutar essa história. 4 de março, 8h23. Essa história da balconista deixou as meninas muito assustadas. A Sara e a Lívia passaram a noite inteira em claro na frente da TV porque não queriam deixar a casa escura. E a Renata, bem... A Renata acabou se dopando de calmante. Ela ficou falando algumas coisas durante a noite, mas eu não consegui entender muito bem. Eu durmo como uma criança, sabe? Eu consegui convencer as meninas que seria perda de tempo voltar lá e escutar essa história. A gente não tem muito tempo aqui, temos que aproveitar. Então a gente decidiu que ia passar o dia inteiro fora
e depois da noite íamos curtir um blues no Bourbon Street. Inclusive, já vamos aproveitar para marcar outros passeios para os próximos dias. Existe uma tour fantasma na região e também uma visitação a algumas áreas históricas que eu quero muito ir. Uma delas se chama Plantations. Mas hoje eu admito que eu acordei um pouco chateada. Alguém pegou aquele boneco que eu coloquei em cima do armário, desembrulhou ele e colocou em cima das minhas roupas e acabou manchando a blusa que eu ia sair hoje. Agora tem uma marca em forma de cruz queimada bem na região da nuca. Mas tudo bem, se eu sair com o cabelo solto, ninguém vai perceber. Eu perguntei para todas as meninas, mas nenhuma delas admitiu. Inclusive a Renata até falou que não fazia ideia de que boneco que eu tava falando. Mas tudo bem, eu ainda vou descobrir quem foi. A Sarah, ela anda ficando muito assustada com tudo que tá acontecendo. Mas pra mim ela só tá sendo muito influenciada pelo fato da cidade já ter uma fama de ser assombrada e fica procurando coisas sobrenaturais em tudo diferente que acontece. Daqui a pouco ela vai falar que o copo sujo em cima da pia também é obra de fantasma. Mas agora eu preciso ir, as meninas já chamaram um táxi. Depois eu volto pra contar como é que foi o nosso dia. Beijos! Gente, eu voltava lá, falava com a garçonete, ainda mais depois dessa do boneco de voodoo que deixou uma marca de cruz bem na nuca, gente, pelo amor de Deus. É um sinal. 5 de março, 10h05 da manhã. Oi, quem tá escrevendo hoje é a Sarah, porque eu tenho certeza que a Maria não vai contar o que aconteceu ontem de noite no bar. Resolvemos parar no Old Pat Bryan Bar, que ficava ali na terceira quadra do Bourbon Street. Tinha uma placa bem grande na frente dizendo que ia ter um show de blues, então a gente optou por ele. A noite em si pareceu bem tranquila. A Renata acabou bebendo um pouquinho demais, se engraçou com um rapaz. Eu, a Lívia e a Maria acabamos ficando sentadas na mesa curtindo o show. Até que o Blue Man, ele resolve cantar uma música muito sinistra. Quando ele disse que ia tocar uma música do Robert Johnson, eu já fiquei toda arrepiada. Acontece que o Robert Johnson, ele tem umas músicas muito sombrias, sabe? Que fala sobre demônios, pactos e coisas do tipo. Eu não gosto. Eu até quis sair da mesa, mas as meninas não deixaram. No meio da música Hellhound on My Trail, que significa o cachorro do inferno no meu caminho, a Maria começou a passar muito mal. Ela começou a transpirar muito, seus olhos ficaram vermelhos e ela começou a arranhar a madeira da mesa de uma maneira que ela deixava os rastros de sangue das suas unhas. Ela começou a dar socos na própria nuca e gritava: tirem eles daqui, tirem eles daqui. Até que uma hora ela simplesmente caiu da cadeira e o bluesman parou de tocar. Ela voltou ao normal, como se ela tivesse acordado de algum tipo de transe, e ela não lembrava de absolutamente nada. Devido a isso, a gente resolveu chegar e voltar para casa. Durante o caminho, ela disse que lembrava de passar muito mal e cair da cadeira. Provavelmente foi algum drink que ela bebeu, deu uma exagerada. Só que ela não lembrava de arranhar a mesa e muito menos de gritar. Nós todas ficamos muito assustadas com isso e eu tenho a sensação de que algo muito estranho e macabro tá para acontecer. 6 de março, 18h15. Eu não acredito que a Sarah escreveu aquilo, eu simplesmente misturei um pouco de cerveja com destilado e deu no que deu, nada a ver. Mas fora isso, o nosso dia de ontem e hoje foram bem agitados. A gente deu um passeio no French Quarter e também conseguimos fazer a tour assombrada. Existem alguns passeios aqui que exploram histórias de fantasmas do bairro. Inclusive, nós passamos na casa de Julie, que é uma mulher que morreu de frio em cima do telhado para provar o seu amor. Mas algo muito estranho aconteceu. A Renata ainda estava de ressaca da noite anterior, mas ela disse que estava vendo uma moça em cima do telhado. Os guias falaram para ela que podia ser um gato, uma sombra ou até mesmo uma nuvem, mas ela disse que não. Que era uma moça de cabelos pretos, pele pálida, completamente nua, acenando para ela de cima do telhado. A Renata disse que não eram gestos de amigáveis, acenos amigáveis, mas sim de ameaças. E ela não ia pagar para ver, então ela simplesmente nos abandonou no meio da tour, pegou um táxi e voltou para casa. Quando nós voltamos para casa, nós encontramos a Renata tremendo num canto, toda molhada, com muito medo, dizendo que a Julie estava na casa. Nós até tentamos acalmar ela e queríamos conversar, mas ela não quis. Aí nós notamos que ela já tinha tomado alguns calmantes e já devia estar até alucinando. Nós fomos dormir bem assustadas.
E no outro dia, durante a manhã, a Lívia nos acordou gritando. A Renata simplesmente estava tentando se enforcar com uma toalha. A gente conseguiu tirar a toalha dela e levamos ela no hospital. Desculpa não ter escrito antes, é que esses últimos dias foram muito agitados e difíceis. Nós estamos agora no hospital esperando um diagnóstico da Renata e assim que tiver, eu ou alguma das meninas manda pra vocês. 7 de março, 10h47. Nossa, foi infernal! Nós voltamos 11h30 da noite para casa. A Renata recebeu o diagnóstico só de uma crise de estresse, alguns remédios e voltou toda grogue para casa. E tava ainda tudo muito bem até a gente resolver dormir. Durante a madrugada, por volta das 2 da manhã, a gente escutou alguns passos. Eu resolvi olhar o que era e era a Renata. Ela tava tremendo, andando pela casa com os olhos fechados. Parecia que tava sonâmbula, sabe? A Lívia e a Sarah também levantaram e quando a gente chegou perto dela, a gente percebeu que ela tava usando aquela minha camiseta, sabe? Que foi manchada pelo boneco de voodoo. Nós também notamos que ela tinha um tijolo na mão, então a gente resolveu só acompanhar os passos dela. Ela foi até o meu quarto, abriu o armário, pegou o boneco de voodoo e voltou para a sala. Com o boneco na mão esquerda, ela fazia gestos circulares em cima da sua nuca. E com a mão direita, ela segurava o tijolo e começou a escrever alguma coisa na parede. A gente não conseguiu ler porque estava muito escuro, mas quando ela terminou, ela simplesmente caiu dura no chão, como se tivesse desmaiado. Nós levamos ela para o quarto e ficamos de olho nela a noite inteira. Ela dormiu tranquila, dormiu bem a princípio. Hoje de manhã eu resolvi verificar o que a Renata tinha escrito na parede. Tinha alguns desenhos estranhos que lembravam o boneco de voodoo e uma frase que dizia o seguinte: a sua vida é sugada pela energia dos fracos, e os fracos temem pela sua vida. Não haverá piedade. Nós ficamos muito assustadas e a nossa vontade era de sair correndo daquela casa. Só que estava chovendo muito, então a gente não conseguiu fazer isso. Eu ainda quero acreditar que não seja algo sobrenatural, mas que a Renata realmente está com algum problema, mas logo ela volta ao normal. Filha, pelo amor de Deus, volta logo pra falar com essa garçonete. Já era pra ter falado logo depois do blues. Na verdade, logo depois dessa da nuca, né? Do bonequinho de voodoo que queimou a camiseta. Estão demorando demais. 9 de março, 9h31 da manhã. Desculpa não ter escrito nada ontem, mas é que o dia foi muito corrido. Nós ficamos o dia inteiro fora procurando outra casa para morar. A gente vai ficar nos Estados Unidos por mais uns 20 dias, mas foi completamente em vão a nossa busca. Aqui, os hotéis e as casas são muito caras. E as que a gente encontrou mais em conta estavam todas ocupadas. E aquelas que a gente encontrou que tinham vaga, falaram que não iam nos hospedar justamente por a gente estar hospedado nessa casa estranha. Nós ainda estamos tentando nos recuperar do surto que a Renata teve. A gente pegou um guarda-roupa e colocou sobre aqueles escritas, aqueles desenhos que ela fez e não contamos absolutamente nada para ela. Ela já tá muito mal e não precisa de mais problemas. Hoje de manhã nós resolvemos ir procurar a balconista, mas ela não foi trabalhar nem ontem e nem hoje. Estamos com um mau pressentimento. Ai, gente. Eu também tô com um mau pressentimento, viu? Mas pelo menos elas estão querendo cair fora dessa casa. Só que algo me diz que já é meio que tarde demais. 12 de março, meia-noite e 21. Aconteceram coisas terríveis entre quinta e agora de noite. Eu vou deixar tudo registrado pra não esquecer de nada. E caso aconteça alguma coisa com a gente também. Na quinta, dia 10, nós saímos de novo pra procurar o balconista. Mas o restaurante estava fechado. A gente achou isso muito estranho porque era próximo da hora do almoço. Um segurança da rua nos informou que estavam todos no velório da balconista, porque ela foi assassinada. Estrangularam ela na frente do cemitério. Nós ficamos chocadas e resolvemos passar no cemitério para o enterro da moça. Quem sabe a gente não conseguisse alguma informação com as pessoas que estavam lá. Nós chegamos e eles estavam a poucos minutos de fechar o caixão. Só que nessa hora, a Renata me puxou e disse que estava escutando a voz da balconista ali. Ela disse que sabe muito bem quem matou ela e disse que também quer a nossa ajuda para localizar essa pessoa. Nós achamos o dono do bar e conversamos com ele, e ele disse que de uns dias pra cá ela estava tendo alguns surtos muito estranhos. Ele inclusive achou que ela estava usando drogas e podia ter sido morta por alguma dívida por causa disso. Eu sinceramente não acredito nisso. Pra falar bem a verdade, eu acredito mais na Renata do que no dono do restaurante. Na sexta-feira, eu vi os gritos da Lívia, então eu saí correndo pro quarto e vi a Renata ali em pé. Ela tava com uma cara muito assustadora
e ela tremia e arranhava a parede. Até que uma hora do nada, ela simplesmente saiu correndo, começou a gritar e a bater naquele guarda-roupa que a gente colocou para esconder as frases e os desenhos da parede. Nós tentamos segurar ela, só que ela me deu um tapa muito forte e agarrou a Lívia pelo pescoço. Ela começou a estrangular a Lívia e se não fosse pela Sarah pegar uma vassoura e bater nas pernas da Renata, ela não ia ter soltado. Então a gente resolveu amarrar ela até que ela voltasse ao normal. Tudo ia muito bem até que a Renata começou a falar com uma voz muito grossa e estranha durante a madrugada. Ela disse que iríamos morrer e arder no inferno por toda a eternidade. Isso nos deixou muito assustadas. A Renata ainda estava amarrada e... não sei, durante o dia eu vou procurar algum padre ou alguém que pudesse nos ajudar. Eu realmente não sei o que fazer. 13 de março, 9h10 da manhã. A Renata desapareceu. Eu realmente não sei onde ela tá, mas a gente precisa procurar. 16 de março, 14h13. Depois de 2 dias desesperadas procurando a Renata, a gente conseguiu encontrar ela. Só que assim, ela não tá nada bem. Ela tá muito magra e bem desidratada. Nós levamos ela depressa pro hospital, que disseram que ela deveria sair em alguns dias. Nós ainda estamos um pouco relutantes em ligar para os nossos pais e contar o que está acontecendo. O mais estranho foi onde a polícia encontrou ela. Ela estava no cemitério deitada em cima do túmulo da garçonete. Eu sinceramente tô louca pra ir embora daqui. 22 de março, 21h36. Esses últimos dias foram tranquilos apesar de ontem. A Renata voltou pra casa e os médicos sugeriram que ela ficasse alguns dias de repouso. Nós ficamos praticamente 2 dias trancada em casa esperando ela melhorar. E no sábado ela já estava de pé e com uma cara bem melhor. Só que uma coisa muito estranha aconteceu hoje de tarde. Nós tivemos uma conversa muito séria e eu, a Sarah e a Lívia, a gente decidiu que a gente ia se livrar do que a gente achava que estava causando tudo aquilo. O boneco e a minha camiseta marcada. Nós procuramos por toda a casa, só que aquilo simplesmente tinha sumido. Ótimo, pelo menos agora nós vamos ter dias melhores. E se eu fosse vocês, eu não teria tanta certeza disso, viu? Porque se sumiu, eu ficaria mais apreensiva. 26 de março, 12h01. Hoje nós recebemos uma visita do dono da lanchonete. Ele disse que tinha uma coisa que precisava nos contar. Ele pediu para que a gente acompanhasse ele até o restaurante e disse que quando ele estava limpando as coisas pessoais da garçonete, ele achou algo muito estranho. Dentro de uma pequena caixa havia uma vela, a imagem de um santo sem cabeça e uma carta. Ele resolveu ler aquela carta e ele percebeu que ela estava falando algo sobre nós, então eu vou transcrever para vocês. E sim, gente, eu esqueci de passar a base, viu? Vou passar agora. Meninas, acho que vocês precisam de ajuda urgente. Tenho certeza que isso que está acontecendo é por causa da casa onde estão passando as férias. Mas agora é tarde. Mesmo que saiam daí, a maldição vai persegui-las para onde forem. Procurem o Sir Lewis na 620 Decatur Street. Ele dirá a vocês o que fazer. Sua vida é sugada pela energia dos fracos, e os fracos temem a sua vida. Não haverá piedade. Quando ele leu essa última frase, eu fiquei em choque. Como é que ela sabia disso? E que maldição é essa? Bom, a gente vai ter que procurar o Sir Lewis. Nós fomos até o endereço que estava na carta e era um museu de voodoo de Nova Orleans. Nós procuramos pelo Sr. Lewis, só que ele estava de férias e voltava em uma semana. Então, em breve, nós retornaremos. 5 de abril, 10h49 da manhã. Nós ligamos para o museu e pedimos para conversar com o Sr. Lewis. Mas, ao que parece, ele só trabalha lá pela noite, ele é segurança. E não nos deixaram conversar com ele. Parece que, estão criando empecilhos para que a gente não consiga. A gente não deu detalhes da conversa e disse que voltava outra hora. 7 de abril, 9h51. Nós fomos de madrugada para o museu. Era mais ou menos umas 3 da manhã quando a gente conseguiu encontrar o Lewis e dissemos que precisávamos falar com ele urgentemente. Era um senhor bem alto, de pele negra e cabelos brancos. Parecia ter uns 70 anos. Ele abriu a porta pra gente e nos recebeu. Ele parecia bem tranquilo e sereno. Nós então mostramos essa carta para ele e ele não ficou surpreso e nem assustado. Parecia que ele já estava esperando isso e sabia muito bem do que se tratava, então ele começou a falar. Antes de contar a minha história para vocês, eu preciso que vocês estejam dispostas a ouvir e acreditar nela. A gente falou que sim e ele começou a contar. Meu nome verdadeiro não é Lewis. Eu me chamo Nicholas Caselar.
Eu nasci em 1812. Eu sou filho da mulher que vocês devem conhecer pelo nome mais popular, Julie. Sim, a mulher que aparece no French Quarter, que morreu no frio do telhado da casa. Quando minha mãe morreu, eu tinha apenas 3 anos. Meu pai decidiu partir para a Europa e me abandonou num abrigo. Eu fiquei lá por muitos e muitos anos. Quando eu saí de lá, eu queria obter mais respostas sobre a minha família. Comecei a praticar voodoo e eu queria me comunicar com os mortos. Queria falar com minha mãe. Quando eu completei 30 anos, eu coloquei meu plano em prática. Eu fui até a casa onde ela morreu e busquei por respostas. Preparei todo um ritual e minha mãe apareceu para mim. Disse que eu devia fazer um pequeno ritual para ela. Eu deveria pegar um boneco de palha, vesti-lo de preto e queimar toda a sua cabeça. Fiz isso com todo o material que tinha e algo estranho aconteceu. Minha mãe começou a chorar. Disse que eu a havia libertado. Ela disse que ia esperar o meu pai em casa. Disse que ficaria naquela casa até meu pai voltar. Eu falei que o papai desapareceu há anos e não voltaria. Mas ela continuou repetindo isso. Ela disse uma outra frase que me acompanharia pelo resto da vida. Você será testemunha quando seu pai voltar. Você só morrerá quando ele estiver em meus braços. Saí de lá assustado. Desde aquele dia, o fantasma da minha mãe assombra aquela casa. E eu nunca contei isso pra ninguém. Nós ficamos pasmas com o relato daquele homem, condenado a viver a eternidade e esperando seu pai, que provavelmente já está morto. Estava quase amanhecendo quando ele terminou a história. Pediu para que voltássemos amanhã para ajudar ele num ritual. E nós estamos muito ansiosos por isso. Gente, o cara é um fantasma na Terra. Só que ele parece ser um cara legal. Eu provavelmente pensaria em voltar para ajudar ele e tal, porque ele parece ser um cara da hora, mas também pode ser que ele seja um cara assim, que esteja enganando elas, né? A gente não sabe. O cara é um fantasma na Terra, a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas acho que eu acabaria voltando pela curiosidade, pela emoção, viu? 10 de abril, 18h55. Nós estamos há dias tentando encontrar o Sr. Lewis, mas ele não aparece no trabalho. Nós estamos com um mau pressentimento. E eu também estou, gente. Eu acho que alguma coisa aconteceu, viu? 16 de abril, 7h11 da manhã. Nós finalmente encontramos o Sr. Lewis de novo. Ele pediu desculpas por ter sumido e disse que estava muito doente. Doente de um jeito que ele nunca havia ficado antes. Ele nos falou o que estava acontecendo e a gente ficou muito assustada com o que ele nos disse. Eu vou transcrever aqui para vocês. Eu sei exatamente pelo que vocês estão passando. Eu vou ajudá-las a se livrar do que está acontecendo. Vou explicar o que houve. Quando eu pratiquei o ritual para contatar a minha mãe, fui amaldiçoado. Como eu disse a vocês, eu estou condenado a viver a eternidade, esperando pela volta do meu pai. Eu não vou morrer. Mesmo essa doença que me deixou de cama não seria capaz de me matar. Eu estou condenado a ver muito sangue durante a minha eterna existência. Quando eu terminei o ritual para falar com minha mãe, eu voltei para a minha residência. Sabem onde eu morava? Nessa mesma casa que vocês estão hospedadas. Nessa hora eu senti um frio na barriga, mas logo ele continuou. Na mesma noite, eu recebi uma visita de um espírito, uma outra alma de mulher que queria ajuda. Uma mulher linda de cabelos longos e brancos, muito jovem. Disse que eu abri um portal das almas e que essas almas presas em nosso mundo precisavam de ajuda. Resolvi ajudá-la. Foi aí que eu cometi o maior erro da minha vida. Essa mulher me convenceu a fazer um ritual dentro de casa, no quarto do guarda-roupas de madeira escuro. Eu sentei na cama e comecei o ritual, e nesse momento eu senti algo pressionando a minha garganta e desmaiei. Quando eu acordei, algumas horas depois, estava deitado no chão. A última coisa que eu vi na casa era um símbolo com 2 tridentes e grafismos estranhos escritos embaixo da cama. Depois de alguns anos, entendi o que aconteceu. Essa mulher não queria minha ajuda para se salvar. Ela me usou para abrir um portal e trazer espíritos para essas terras. Esses espíritos se apoderam do corpo das pessoas que dormem sobre este símbolo. Nesse momento, tudo fazia sentido e se encaixava na minha cabeça, porque aquele era o quarto da Renata e ela estava dormindo sobre esse símbolo. Só que logo em seguida, ele falou algo que me deixou com mais medo ainda. O espírito que se apodera do corpo elege suas vítimas por pequenas marcas. Repare se alguém ou algum objeto foi marcado em forma de cruz. Eu estou apavorada porque eu usei a camiseta que tinha a marca da cruz. Agora eu quero que façam algo para que eu possa ajudá-las. Voltem aqui na sexta-feira de Páscoa.
dia 22, e tragam o boneco de palha. Com ele, eu posso tentar reverter a maldição. Nós começamos a chorar muito porque sabíamos que estavam mexendo com coisas muito graves. A gente ia pegar o boneco e sair daquela casa. Não queríamos mais ficar naquele lugar. Nós temos quase que uma semana de espera. Eu não aguento mais de tanta ansiedade. Eu espero que ocorra tudo bem. Eu acho que já tá tarde demais, hein? O negócio já tá em vocês. 18 de abril, 14h43. Nós tivemos que voltar para aquela casa. Não achamos vagas em quase nenhum lugar e as poucas que achamos ninguém quer nos hospedar. Só que esses 2 dias que passaram foi bem tranquilo, sabe? Eu tenho rezado todos os dias pedindo para que nada de ruim aconteça, mas eu tô com um mau pressentimento. 24 de abril, 22h11. Desculpa a demora para responder, mas aconteceu algo terrível no encontro do Sr. Lewis e depois também. Nós estávamos a caminho do museu para encontrar ele e era por volta das 9 da noite. Nós estávamos prontas para sair quando a gente não encontrou a Lívia. A gente começou a procurar ela por todo lugar, mas nada. Ela simplesmente tinha sumido. Então a gente se dividiu. Eu e a Renata, a gente ia pro museu e a Sara ia procurar a Lívia. Eu achei meio estranho porque a Lívia nunca foi de dar trabalho assim, sabe? Ela nunca foi de sumir do nada. Eu tava bem preocupada com isso, mas eu precisava seguir em frente, então fomos eu e a Renata. Mas tinha outra coisa me preocupando, porque eu tava com muito medo da Renata surtar de novo. Só que o que me tranquilizava é que esse homem realmente parecia que podia nos ajudar. Eu acho que mesmo que a Renata tivesse algum tipo de ataque ou de possessão, ele ia conseguir conter tudo isso. Nós entramos no museu por volta das 11 da noite. A gente cumprimentou ele e até aí estava tudo muito calmo. Por volta das 23h45, ele resolveu começar o ritual. E foi aí que tudo aconteceu. A gente estava numa sala oval cheia de adereços, roupas e elementos de voodoo. O Sr. Lewis pegou um colar de ossos, colocou no pescoço e sentou bem no centro da sala e pediu o boneco. Ele pegou um fósforo e começou a queimar a cabeça do boneco e falar algumas coisas assim que a gente não faz ideia do que era. A fumaça preta que saía da cabeça do boneco começou a ficar vermelha, mas ele nos tranquilizou, dizendo que aquilo era um ótimo sinal. Uns 15 minutos depois ele já havia terminado e o espírito já não estava mais naquela casa. Ele disse que tinha conseguido libertar o espírito da mãe dele, que estava preso e só fazia mal para as pessoas. Só que de repente o rosto dele mudou. Os olhos dele ficaram amarelos e começou a sair uma coisa de dentro da boca dele que pareciam vermes. Ele ficou parado, em pé, imóvel, e seus olhos começaram a sangrar e seus gritos começaram a ecoar pelo museu. Eu não sei se foi uma alucinação minha, mas eu juro que eu escutei alguém rindo durante tudo isso que estava acontecendo. Em questão de poucos segundos, aquele homem grande e forte foi jogado com tudo na parede e havia mais alguém naquele lugar. Ele só gritava, finalmente, mamãe, finalmente. Nós tentamos sair correndo, mas alguém jogou o corpo dele na porta para impedir que a gente fugisse e do nada ficou um silêncio. Alguns segundos se passam e a gente jurava que o Sr. Lewis já tinha morrido. Só que daí do nada ele começou a se debater e a gritar e tentava arrancar a camiseta falando, está queimando, tirem isso de mim. Nós conseguimos arrancar sua camisa e tinha alguma coisa que estava sendo escrita no seu corpo com fogo, como se alguém tivesse com uma barra de ferro esculpindo o corpo dele. Estava escrito, Maria, vá para casa. Nós começamos a gritar quando de repente ele me pega pelo braço e diz, obrigado por me libertar, mas sua amiga corre perigo. O corpo dele caiu no chão sem vida e a porta se abriu. A gente tinha que encontrar a Sara, que ainda não tinha encontrado a Lívia, ou seja, a Lívia ela continuava desaparecida e agora estava em perigo. Quando nós chegamos em casa, eu me deparei com a coisa mais assustadora da minha vida. A Sara estava deitada no chão, toda ensanguentada, com marcas de unhas no rosto e as orelhas arrancadas. A Renata desmaiou na hora e eu corri para ajudar a Sara, mas já era tarde demais. Ela estava morta. Enquanto eu estava ali no chão tentando ajudar, eu comecei a escutar uns passos vindo de trás. Eu achei que era a Renata, mas não. Era a Lívia. Ela estava com um rosto muito demoníaco e com a boca e as mãos ensanguentadas. Antes de desmaiar também, ela falou com uma voz muito grossa e assustadora. A sua vida é sugada pela energia dos fracos, que temem pela sua vida. Não haverá piedade. Eu saí correndo e passei a noite fora. A Renata também conseguiu sair da casa e me encontrou na rua.
No outro dia, quando voltamos para casa para procurar a Lívia e o corpo da Sarah, nenhuma das duas estavam lá. Faz dias que não temos notícias, estamos com muito medo. Gente, será que foi uma boa mesmo ter libertado esse senhor? Agora fica a dúvida. 1º de maio, 20 e 23. Finalmente consegui me conectar de novo. Apesar de tudo que passamos, as coisas estão começando a melhorar. Na semana passada, depois de tudo que aconteceu com a Lívia e com a Sarah, nós resolvemos ficar fora da casa. Passamos praticamente 2 dias na rua. Nós conseguimos finalmente encontrar um hotel para se hospedar, mas nem todas as notícias são boas. Você sabe onde nós estamos? No French Quarter. E o hotel se chama Andrew Jackson Hotel. Mas isso nem é o pior, ele fica a 2 quadras da casa da Julie, a mãe do Sir Louis. Mas depois de tudo que ocorreu, ela nem deve mais estar no casarão e isso me dá um pouquinho de segurança. Mas infelizmente nós temos que voltar para aquela casa para pegar os nossos pertences e os das meninas. Nós estamos tentando nos comunicar com a nossa família no Brasil, mas sem sucesso até agora. Quando eu tiver novidade, eu aviso pra vocês. Eu fiquei pensando nessa hora de talvez ir até a polícia, só que como é que elas iam explicar esse tipo de coisa, né? Tipo, talvez pudesse acabar sobrando pra elas. Eu realmente tô muito curiosa pra saber como é que elas vão sair dessa situação. 7 de maio, 11h56. Meu Deus, nós estamos há dias tentando ligar pra casa dos nossos pais, mas ninguém atende. Agora há pouco eu tentei ligar pra casa dos meus, chamou algumas vezes, só que quando alguém atendeu, foi com uma voz muito assustadora. Essa voz macabra disse ao telefone: estão todos mortos. Eu joguei o telefone no chão e pedi pra Renata fazer o mesmo. Ela ligou para os pais dela, mas a mesma situação. A voz também falou que os pais delas estavam mortos e ela começou a chorar e a tremer. Sinceramente, eu não aguento mais, eu quero sair correndo daqui, eu quero ir embora. 15 de maio, 18h47. Ontem nós voltamos para casa para pegar nossos pertences. A gente passou a semana inteira bem longe dela, mas a gente precisava voltar. Eu acabei entrando e a Renata ficou me esperando do lado de fora. Eu não quis demorar muito, então eu entrei bem rápido, peguei algumas roupas minhas, a mala da Renata e caí fora. Eu sei que ainda tem alguns pertences que a gente vai ter que voltar, só que a princípio parece que tá tudo tranquilo dentro da casa. Mas tem uma coisa me preocupando, que é uma foto que a gente tirou quando a gente estava voltando pro hotel. A gente parou para tirar foto bem na frente da casa 732 na Nova Street em New Orleans, que era a casa da Julie. Acontece que a casa estava abandonada, mas tinha uma janela aberta, então a gente perguntou para alguns comerciantes locais sobre, eles falaram que estava tudo tranquilo, que a casa estava abandonada e que ninguém havia entrado nela. A gente questionou sobre a janela estar aberta e ele falou que aquela janela era muito velha, não tinha travas e o vento geralmente abria e fechava ela sozinha. Quando eu olhei para aquela janela aberta, eu pensei ter visto um vulto, então peguei a câmera e resolvi tirar uma foto. E quando eu olhei para aquela foto, era ela mesmo, era a Julie que estava naquela janela. E ela estava olhando para a câmera, então ela sabe da nossa existência. Depois disso a gente voltou pro hotel e a gente tá com muito medo porque a gente sabe que a gente não tá livre desse fantasma. E gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá me dando um nó na garganta porque eu tô achando que eles podem ter piorado a situação ajudando aquele senhor. 22 de maio, 16h59. Cada vez que eu entro naquela casa, eu me arrependo até o último fio de cabelo. Como eu falei pra vocês, a gente precisava voltar pra lá porque ainda tinha alguns pertences nossos e a gente ainda tinha que ver as coisas das meninas, no caso da Sarah e da Lívia. Depois de muita discussão entre eu e a Renata, a gente resolveu voltar na casa, mas dessa vez a gente entrou as duas juntas. A gente resolveu ir durante o dia para tentar amenizar a situação, mas não adiantou em nada. Quando a gente entrou, a gente percebeu que estava tudo no seu devido lugar. As roupas das meninas, cada uma em seu quarto, a única coisa que tinha mudado era um pouco a mais de poeira. Nós entramos, pegamos as nossas últimas malas, levamos até o táxi e depois retornamos para pegar as coisas das meninas. Só que quando a gente entrou na sala, a porta fechou sozinha. Tudo ficou muito escuro, foi assim muito rápido, porque estava tudo iluminado e do nada parecia que era de madrugada. A gente ficou imóvel e atento ao que podia acontecer. De repente, a gente escuta uma criança chorando bem baixinho. A gente se aproxima ali perto da escada e vê uma criança de cabelos lisos e compridos abaixada. Ela estava com a cabeça entre os joelhos. Ela estava tremendo bastante, a Renata me deu uma cutucada e disse pra gente chegar um pouquinho mais perto, então a gente resolve investigar. A gente foi se aproximando e percebemos que ela usava uma camisola branca e pelo seu tamanho devia ter uns 6 anos de idade. A gente perguntou pra ela se estava tudo bem e nada.
Ela permaneceu em silêncio. A Renata resolveu tocar na cabeça dela e quando ela se aproximou com a mão, a criança mexeu o rosto, o cabelo dela caiu pro lado e a gente conseguiu ver o rosto dessa menina. Acontece que ela tava com a cabeça virada em 180 graus e os olhos dela estavam vermelhos e ela começou a chorar muito. Aquela cena foi muito assustadora. Com aquilo a gente deu uns passos para trás e a criança se levantou. Ela tava com a cabeça virada pra gente, o queixo tava encostado numa cruz que tinha na camiseta dela. E o seu corpo estava virado para trás. A gente deu uns passos para trás e a criança se levanta. Ela começa a andar na nossa direção, só que de costas. A cabeça dela estava virada pra gente e o queixo estava encostado numa marca de cruz que tinha na camiseta dela. Eu sabia que aquilo não podia ser humano, então aquela coisa começou a falar: por favor, não me deixem aqui. O lugar estava meio escuro, então a gente não conseguia ver direito o rosto dela, mas à medida que ela foi se aproximando da gente, a gente percebeu que era a Sarah quando tinha 6 anos de idade. A gente cresceu juntas e então a gente ia reconhecer e eu comecei a ficar muito apavorada com o que eu tava vendo. Aquela coisa com o rosto da Renata começou a vir mais rápido na nossa direção. Ela estendeu aqueles bracinhos pálidos dela e falava: eu tenho medo de ficar sozinho, ela vai voltar, por favor, não me deixem aqui. Por ela ter um rosto que lembrava a Sarah, aquilo mexeu com a gente, principalmente com a Renata, que resolveu ir em direção àquela coisa e abraçar ela como se fosse a nossa amiga. Quando ela estava quase fechando o abraço, o rosto da Sarah mudou completamente e seus dentes ficaram pontiagudos e ela começou a morder o braço da Renata. Naquela hora eu saí correndo e dei um chute na boca daquele pequeno monstro que caiu no chão e começou a gemer como se fosse um porco agonizando. Ela começou a se debater e a se machucar com as batidas no chão e começou a espalhar sangue por todo lado. Ela também começou a arranhar o chão e aquelas pequenas unhas dela faziam um barulho muito assustador. Nessa hora a gente conseguiu abrir a porta, saímos correndo e entramos dentro do táxi com as nossas coisas. Só que as coisas da Lívia e da Sarah continuavam lá e a gente sabe que precisava voltar para buscar, mas estávamos seriamente pensando em deixar tudo lá. Sinceramente, eu não sei o que fazer, mas a gente precisa ajudar as nossas amigas e entender o que está acontecendo. Olha, eu concordo que elas precisam tentar entender o que está acontecendo, até para tentar reverter o que está acontecendo, mas assim, achar que aquela coisa foi a Sarah foi muita inocência, né, gente? Pelo amor de Deus, por mais que ela tenha o rosto da Sarah, ela tava tipo com a cabeça ao contrário e... Ai, vamos continuar. 31 de maio, 9h47. Nós desistimos de brigar com o sobrenatural, só que nós achamos mais problemas do que solução. Ontem nós fomos à polícia e decidimos contar tudo o que estava acontecendo. A gente falou que presenciou a morte da Sarah e que a principal suspeita era a nossa amiga Lívia, porque ela nos atacou toda ensanguentada. A polícia pediu nossos passaportes e os delas também, só que a gente falou que os delas tinham ficado na casa e a gente não queria voltar. Então a polícia pediu o nome completo das duas para verificar na lista de imigrantes e elas não estavam lá. O meu nome e o da Renata, sim, mas o da Lívia e da Sarah, não. A polícia então foi até a casa e não encontrou nada. Nenhum vestígio, nem roupas, nem malas, nem pessoas, nem sangue, nem absolutamente nada. Nós fomos dispensadas com a promessa de que eles iriam investigar o caso. Mas eu sinceramente acho que eles não estavam levando a sério e acharam que era algum tipo de brincadeira ou algo assim. E só pra fechar o dia com chave de ouro, eu fui olhar a foto do meu passaporte e adivinhe, eu estava usando aquela blusa com a marca de cruz. Parece que existe algum tipo de perseguição sobrenatural muito antes de eu ter entrado em New Orleans. Eu ainda não consegui entender o que é. Mas eu vou falar pra vocês, gente, que podia ter sido muito pior, porque elas literalmente podiam ser incriminadas, presas e serem assombradas na cadeia. Ou talvez seja melhor... porque tem câmeras? Não sei. Eu realmente não sei. 9 de junho, 16h41. Eu estou tendo diversos pesadelos essa semana, assim, mas um atrás do outro. Só que eu vou contar pra vocês o mais assustador deles e o que mais me preocupa, porque talvez algo muito pior esteja por vir. Na noite da quinta pra quarta, eu sonhei que nós 4 estávamos no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O dia estava claro, muito bonito, e a gente estava andando de bicicleta, até que a Sarah se desequilibra, acaba caindo e todas nós paramos para ajudar. Quando eu fui puxar ela pelo braço, ela estava com aquele rosto de criança demoníaco que a gente viu na casa. Mas não só isso, quando eu olhei para trás, todas as meninas estavam com seus rostos de
6 anos de idade, mas com face completamente demoníacas. Elas estavam lembrando aquela menina do Exorcista, sabe? Eu até tentei correr, só que elas foram mais rápidas. Elas me agarraram e me levaram para um lago. As aves que estavam lá começaram a voar muito assustadas, enquanto eu era carregada por aqueles monstros deformados. Eu gritava e tentava me soltar, só que elas continuavam me empurrando pro lago, até que uma hora a água começou a bater na minha cintura. A Renata me pegou pelos cabelos e começou a empurrar o meu rosto para dentro da água, tentando me afogar. Eu comecei a me debater e eu ficava cada vez mais... Eu me debatia, tentava me soltar, mas eu ficava cada vez mais asfixiada. Eu consegui levantar o meu rosto 2 vezes. Na terceira vez que eu levantei, quando me colocaram para baixo da água de novo, eu vi o rosto da Renata no fundo do lago. Só que a sua expressão, ela tava calma e serena. Ela tava com os olhos fechados, como se estivesse morta, mas feliz. Foi nesse momento que eu acordei desesperada. Eu tava tremendo muito, suando bastante, então eu simplesmente levantei e fui correndo ver como é que a Renata tava. E foi aí que algo estranho aconteceu. A Renata, ela começou a falar, ela tava gemendo e chamava pelo seu filho. Ela falava meu filho, mas não com a sua voz. Eu tentei acordar ela e ela simplesmente levantou, agarrou no meu pescoço e começou a me estrangular e a gritar 4 de julho, 4 de julho. Depois disso ela acordou, disse que teve um pesadelo terrível, que tinha sonhado com o fantasma da garçonete, da Julie e também da Sarah. Ela disse que a Julie queria me atacar e a garçonete começou a tentar impedir, lutando contra ela, enquanto a Sarah saía gritando na minha direção 4 de julho, saia daqui antes de 4 de julho. A gente se abraçou, começou a chorar e, sinceramente, eu não sei nem o que fazer. 15 de junho, 16h57. Eu estou mandando isso para alguém que possa nos socorrer. Nós precisamos de ajuda. Algo anda acontecendo, algo de muito ruim anda acontecendo. Vocês lembram do sonho que eu contei pra vocês? Pois é. Na verdade, sonho não, né? Pesadelo. Eu ando tendo muitos pesadelos, tipo, muitos pesadelos mesmo. Um pior que o outro. Mas eu vou contar pra vocês um pouquinho mais pra frente. Agora, eu preciso contar pra vocês o que aconteceu agora há pouco comigo. 15 de junho, 23h57. A gente foi dormir por volta das 9 da noite, a gente tava muito cansada. E eu resolvi deixar a Renata dormir antes. Quando eu vi que ela já estava em sono profundo, fui para minha cama e dormi. Eu tive um pesadelo muito horrível naquela noite. Eu sonhei que a Sarah e a Lívia começavam a bater na porta para tentar entrar e me atacar. E quando elas conseguiram, eu acordei. Só que eu tive a pior sensação da minha vida. Eu senti que tinha alguém deitado comigo. Tava escuro e eu não conseguia ver quem era. Primeiro eu achei que fosse a Renata, então eu resolvi tocar e era algo muito gelado. O corpo começou a se mexer lentamente, como se estivesse dormindo. Então eu sentei na cama e tentei sair bem devagarzinho para aquela coisa não me notar. Então eu senti uma coisa gelada pegando no meu calcanhar, que me puxou de volta para a cama. E eu comecei a me debater, tentando me livrar, mas não consegui. Eu comecei a gritar, a Renata escutou os meus gritos e veio correndo em minha direção. Ela não teve nem tempo de gritar, ela simplesmente pegou uma caneta e começou a cravar nas costas daquela coisa. Na segunda punhalada, quem começou a gritar de dor fui eu, porque aquela coisa simplesmente mirou na minha perna e começou a morder o meu tornozelo. Eu comecei a gritar e espernear, tentando tirar aquela coisa da minha perna. Ela parecia um cão faminto abatendo a sua presa. E quando eu consegui afastar ela, eu notei que a minha perna estava sangrando muito e tinha um pedaço de carne na boca daquele monstro. A Renata, ainda com a caneta, conseguiu cravar aquilo no pescoço daquela coisa, que começou a jorrar um sangue negro que sujou todas as paredes e o chão. Aquela coisa se jogou pela janela e o barulho acabou acordando 2 hóspedes e os seguranças que vieram ver o que estava acontecendo. A gente contou a nossa versão da história, eles não acreditaram e eu até escutei algum deles falando bem baixinho, achando que a gente estava fazendo algum tipo de orgia sangrenta no quarto e que era bem comum em Nova Orleans. Eu resolvi ignorar aquilo, então eu limpei a minha perna, fiz alguns curativos e esperei até amanhecer para ir no médico. Eu sinceramente não vou mais conseguir dormir nesse quarto. A Renata tá limpando tudo e a gente vai tentar pensar num plano para como sobreviver a esses seres que provavelmente vão voltar. 27 de junho, 18h23. Que noite assustadora. Eu tô tentando organizar as minhas ideias,
mas as minhas mãos não param de tremer porque foi a pior noite de todas nessa cidade. As coisas pareciam estar um pouco mais calmas. Eu fui no médico, não era nada grave e os funcionários aqui acham que a gente é muito maluca. Eles consertaram a janela e colocaram na nossa conta. Na verdade, a gente teve algumas noites bem tranquilas e a gente tá louca pra ir embora daqui. Nós conseguimos mudar a nossa passagem de volta, só que somente pro dia 11 de julho. Mas sendo bem sincera, eu tenho muito medo do que pode acontecer caso a gente não consiga sair de Nova Orleans até o dia 4 de julho. Eu comecei a revisar tudo que tinha escrito nesse diário. E enquanto eu estava no computador, a Renata estava assistindo TV, era por volta de umas 11 da noite. Um pouquinho antes de desligar o notebook, eu resolvi ir no banheiro e eu escutei um clique. Eu achei que era minha imaginação, então eu logo fui dormir. Quando eu deitei na cama, eu senti um calafrio. O quarto estava muito gelado e eu tive a sensação que eu não estava mais sozinha. Mesmo assim, eu tentei manter a calma, mas com os olhos bem abertos. Eu ouvi passos, rangidos no piso de madeira. E não era a Renata caminhando, e se era, ela não estava sozinha. Diante da situação, eu resolvi agir. Liguei a luz e lá estavam elas, a Lívia e a Sarah. Com o rosto todo desfigurado, a pele bem pálida e a boca ensanguentada. Elas acabaram se assustando com a luz. Eu tentei sair correndo, mas a minha perna machucada não deixou e eu fui atingida por um copo que a Sarah lançou na minha cabeça. Eu desmaiei e só lembro disso. Eu acordei e eu estava amarrada na cama e aquelas duas coisas estavam lá. A Renata também estava amarrada na cama e eles não fizeram mal para ela. Pelo menos não por enquanto. Aquelas coisas estavam esperando eu acordar para atacar a Renata. Quando eles perceberam que eu estava atenta, a Sarah começou a morder o pé da Renata de uma maneira muito feroz. A Renata, ela tentava gritar, mas ela não conseguia porque tinha um pano em sua boca e a Lívia simplesmente analisava para ver por onde ela ia começar. Ela foi direto para a barriga e começou a arrancar pedaços de pele com seus dentes e mastigava. As duas pareciam cães ferozes atacando a sua vítima indefesa. Eu começava a gritar e pedia por ajuda, mas parecia que ninguém estava me ouvindo. Algumas vezes elas até paravam e ficavam olhando a Renata se debater em dor e agonia, como se elas tivessem muito prazer naquilo. As duas pararam, uma em cada lado da Renata, e atacaram o seu pescoço. Ela tentava sair, só que era impossível. Aquelas malditas estavam sedentas por sangue e elas lambiam cada gota que escorria do seu corpo. Até que o seu corpo parou de se mexer e a Renata estava morta. Elas não esperaram muito e logo vieram na minha direção. Eu fui sufocada pelas mãos da Lívia, toda ensanguentada, até desmaiar. Na manhã seguinte, quando eu acordei, eu vi a Renata pendurada dentro de um saco transparente no teto. Os seus olhos estavam bem abertos e eu tive a sensação de ver a sua mão se mexendo. E quando eu toquei nela, ela estava fria e morta. Aquele saco ainda estava pingando sangue e estava sujando todo o chão. Eu simplesmente peguei as coisas e fui embora. Eu larguei literalmente tudo naquele hotel, saí só com as roupas do corpo e o meu computador. Mais tarde, depois de me acalmar um pouquinho e achar um outro hotel, eu resolvi abrir o meu notebook. Então eu descobri que aquele clique que eu escutei era alguém tirando foto do meu notebook. E olhem o que apareceu. Agora eu tô sozinha aqui nessa cidade, eu não sei o que fazer e algo me diz que eu vou ter que voltar naquele hotel para pegar o meu passaporte. Eu realmente não sei o que fazer. 3 de julho, 23 e 23. Eu desisti daquele hotel. Eu tô indo direto pro aeroporto tentar adiantar de novo o meu voo, só que eles estão mantendo no dia 11. Eu vou dar um jeito de ir embora daqui sem o meu passaporte e eu não quero mais saber de dormir em casa nenhuma, nem hotel. Eu vou dormir no aeroporto. O meu notebook tá um pouco estranho, tá aparecendo umas mensagens esquisitas. Eu acho que eu vou passar um antivírus. 4 de julho, meia-noite e 1. Você vai morrer, Maria. Nova Orleans, jornal local. Notícias. Jovem brasileira se suicida no aeroporto internacional de Nova Orleans. A jovem brasileira Maria A.C. foi encontrada morta ontem no aeroporto internacional Louis Armstrong, no terminal B11. Durante sua ronda, o segurança do aeroporto Martin Stalker encontrou o corpo da jovem pendurada no teto do aeroporto. Foi a cena mais assustadora da minha vida. Tentei tirá-la de lá, mas não tive forças, disse o segurança. Seu corpo ainda pingava sangue e seu pescoço estava amarrado por uma camiseta branca. O único detalhe da peça que a enforcava era uma marca em forma de cruz na área da nuca da camiseta e um pequeno boneco de voodoo de palha preso na sua cintura. A polícia trabalha na hipótese de suicídio.
já que uma escada foi encontrada próxima ao corpo e o pano que se envolve seu pescoço tem marcas semelhantes a encontradas em suas mãos. O que intriga os peritos são as marcas de unhas em sua face. Parece que antes de se enforcar, a jovem tentou se desfigurar, utilizando suas próprias unhas. Seu rosto está todo ensanguentado e seus olhos foram muito machucados por suas unhas. O pescoço e a barriga têm marcas profundas também. Os peritos vão avaliar se os pedaços de pele nas unhas da jovem são dessas partes machucadas. Maria estava descalça, sem malas e apenas com um notebook próximo às suas coisas. Na tela do notebook parecia um texto que Maria vinha escrevendo durante sua viagem, com passagens fantasiosas de fantasmas e zumbis matando as suas amigas, o que reforça a tese de que ela estava passando por distúrbios psicológicos. Com as informações coletadas, a polícia acredita que ter chegado no fim das buscas pelo psicopata que assassinou as 3 brasileiras que passavam a temporada em Nova Orleans. Sária, Lívia e Renata foram assassinadas com requintes de crueldade, e as suspeitas é que Maria tenha assassinado e depois cometido suicídio. O que fortalece a hipótese de suicídio da assassina de suas amigas é a frase encontrada marcada com sangue no vidro do terminal. A frase: "A sua vida é sugada pela energia dos fracos e os fracos temem por sua vida. Não haverá piedade." Foi pintada com o próprio sangue das suas mãos e também foi encontrada nas cenas do crime das demais jovens. Não existe marcas ou qualquer outra digital de outras pessoas na cena do crime. Então, gente, essa é a creepypasta de hoje. Eu realmente não esperava esse final. E se vocês forem ver, por um lado, até pode fazer sentido, porque ela disse que não tinha registro das meninas em Nova Orleans, só que na verdade tinha, e meio estranho ter sumido assim do nada, mas ela também estava acompanhada, mas talvez ela estivesse delirando na cabeça dela, então eu apostaria que sim, ela estava tendo alguns surtos psicológicos e ela podia sim ser uma psicopata que acabou matando as amigas dela, mas por outro lado eu também não descarto o sobrenatural, porque, nossa, é uma história muito doida, assim, que aconteceu. Eu realmente, eu não sei, mas eu acabo, sei lá, votando na área da psicopatia, né? Eu acho que realmente ela era uma psicopata que tava tendo problemas, assim, se vocês forem ver todo o contexto da história. Mas, por outro lado, talvez ela tenha cometido o maior erro da vida dela, que foi ajudar aquele senhor, que acho que as coisas ficaram muito pior. Mas e aí, o que vocês acham dessa história? Me conta aqui nos comentários. E até a próxima. Beijos, beijos, fui!